Boa noite, meus irmãos, tudo bem? Paz do Senhor. Alguém pode me ajudar se a imagem está saindo aí, se vocês estão conseguindo ver certinho e o som também, por favor? Paz do Senhor. Ok, o Jorge aqui já me respondeu. Bom, deixa eu ver aqui, boa noite para todo mundo que está entrando, a paz, né? Desde lá de cima, a Marcinha, a Diane, quem mais? Deixa eu ver antes aqui. Marcinha, o Ramalho, a pastora Cristina, Diane, Isabel, o pastor Jorge, pastor Marcos. Que bom. O João está entrando também aqui para mim. Pastor Chico. Que legal, muito bom, muito bom. Boa noite para vocês. A paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre nós, amém? Nesse momento aí de estudarmos a palavra. Eu acho que vocês leram aí, eu deixei um recadinho na tela. A Rosilene entrou também. Esse recadinho é o seguinte, meus irmãos, eu não estou, em Penápolis, e o equipamento que eu uso para fazer as lives é a câmera da igreja, que é usada para fazer as filmagens também na igreja, então eu estou sem a câmera. E a câmera do computador não é boa, eu acho que não sei o som como está. Tentei aqui dar um jeito, as crianças me ajudaram para iluminar melhor a sala, para ficar menos pior a imagem, mas eu acredito que dá para a gente, vocês ouvirem e a gente interagir aqui, tá certo? Aí qualquer coisa vocês me dão um ok. Orando, para Deus me dar uma câmera para eu me movimentar e continuar dando os estudos da onde eu estiver. Que agora tem a possibilidade da gente estar menos em Penápolis, até uma possível mudança permanente. Aí a gente tem orado, alguns têm acompanhado isso, né? Então, nos próximos dias, talvez a gente saia, volta para Penápolis ou vai para outro local, e a gente não quer parar de dar os ensinos, os estudos, na verdade, até intensificar. Eu vou dar os estudos na quinta, com o pessoal que eu tenho também feito reunião em casa nos domingos pela manhã, e se Deus permitir, eu já estou me organizando para daqui a uns dias eu voltar com os estudos, com aqueles bloquinhos de estudos pequenos, para disponibilizar também outros livros, né? Estou querendo tentar acabar o de Marcos, para eu deixar feito todo o estudo até o final, para a gente continuar a leitura. Bom, mas é uma introdução, já deu uns minutinhos, aí chegou, acho que quem tinha que chegar. Vamos retomar nosso estudo, nossa exposição, a leitura expositiva de Marcos, do Evangelho de Marcos, tá ok? Quem vai chegando aí pode dar um oi, para a gente saber que você já está no estudo com a gente, tá bom? Bom, retomando então, hoje a leitura expositiva de Marcos capítulo 13, do versículo 14 ao versículo 27. Gente, antes de eu ler, hoje é um texto um pouco difícil, em algum sentido, sim, mais teológico, diz respeito a algumas questões dos finais dos tempos, então tem uma questão escatológica envolvida. Nós não temos como desenvolver a parte teológica do texto, que demandaria muito mais tempo. Então, o propósito aqui é a gente ler o texto, expor o texto de forma imediata, o que o evangelista Marcos estava querendo passar neste momento. Então, como tem bastante anotação, devido às dificuldades e alguns termos do texto, eu vou precisar ler essas anotações, conforme a semana passada, mais rápido, mais objetivo. Então, prestem bastante atenção, leiam comigo as anotações, para você, assim, se concentrar no que eu vou estar falando, tá bom? E se tiver muita dificuldade ou algum termo que ficar ali, deixa no comentário. Se eu não conseguir responder hoje,
talvez eu trabalhe isso, faça um outro videozinho e a gente tira a dúvida fora do estudo da quinta-feira, tá certo? Mas pode deixar a pergunta no chat aí, ok? Olha o seguinte, eu vou retomar a estrutura desse texto que a gente está lendo. Então vamos lá. Depois, no capítulo 13, então, depois de uma sessão introdutória, a gente viu isso na semana passada, tá bom? O discurso do capítulo 13 se divide em 3 sessões principais. A primeira, profecia da destruição. A gente viu um pedaço dessa profecia até o versículo 13, a semana passada. Hoje, do 14 ao 27. A segunda sessão, a parúzia, que é o que nós vamos ler hoje, e a reunião dos eleitos. Parúzia, lembra, é um termo grego, teológico, para falar da segunda vinda de Cristo, tá bom? Parúzia. Tenta lembrar aí, a gente repete bastantes vezes, e eu acredito que você pode fixar esses termos aí. E a terceira sessão do texto, que a gente vai ver semana que vem, a necessidade de vigilância, pois o tempo do fim é desconhecido. Então, essa é a estrutura do capítulo 13 que a gente está lendo. A ideia central, olha só, a ideia central eu negritei aqui. Depois que eu ler hoje, você pode voltar à ideia central, porque essa ideia realmente ela resume essa passagem que a gente está falando hoje. Tá bom? Olha que interessante. A ideia desse texto, então, é que o mal terá o seu lugar no mundo. Olha só, o mal, ele vai ter lugar no mundo, ele já tem lugar nesse mundo. E ele provocará devastação terrível. Mas Deus é soberano. O mal, gente, ele está agindo, ele vai fazer algumas coisas profetizadas que estão na palavra, o próprio Jesus vai falar isso, mas Deus está no controle de todas as coisas, ele é soberano sobre tudo, e tudo vai culminar para que ele seja glorificado, e no final de tudo, ele faça perfeitamente o que ele sempre projetou na eternidade, a sua vontade. Então, mas Deus é soberano. A destruição das forças das trevas, ela é garantida, assim como a volta de Cristo também é garantida. Quando os santos, quem são os santos? Os salvos, os eleitos, tá? Serão reunidos na ressurreição para a glória eterna. Gente, esse texto trata disso aqui. É importantíssimo a gente ler o texto com essa mentalidade. Texto em contexto. Esse trecho central do discurso, né, de Jesus do Monte das Oliveiras passa a tratar de temas apocalípticos. Termos como o abominável da desolação, que a gente vai ver, a tribulação devastadora contra o povo de Deus e a volta de Cristo. Esses são temas desse trecho que a gente vai ler. Então vamos iniciar a leitura no capítulo 14. Diz assim: quando, pois, vocês virem o abominável da desolação. Pronto, começou um termo aí técnico, né, colocado por Jesus. Quando vocês virem o abominável da desolação. Então vamos lá para a anotação já. Só um momentinho, gente. O computador travou aqui. Voltando. Abominável da desolação poderia ser traduzido também, né? Deixa eu tirar aqui, para melhorar, que eu esqueço sempre. Vai ficar melhor para vocês. Abominável da desolação ou abominação que causa desolação. Então, você vai ter aqui nesse texto essas duas traduções. Falando de alguém ou de alguma coisa que está acontecendo. O abominável da desolação ou a abominação que causa desolação. Essa expressão retrata a nojenta devastação do culto a Deus, profetizada, gente, no livro de Daniel, versículo 9, 27, 11, 31, 12, 11. Eu vou ler para vocês. Olha só, Daniel 9, 27. Olha o que diz aqui em Daniel 9, 27. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício
e a oferta de cereais. Sobre as asas das abominações virá aquele que causa desolação, até que a destruição que está determinada seja derramada sobre ele. Então, existe uma profecia aqui em Daniel, que existiria um período de desolação, que iria trazer ali abominação no culto a Deus, que cessaria o sacrifício de ofertas e cereais, que é interromper esse culto, destruir, portanto, né, esse culto aí, mas receberia o quê? Uma destruição que estava determinada e será derramada sobre ele. Então haverá julgamento sobre isso. Daniel está tratando não só nesse texto, como outros textos sobre isso. Então Jesus agora, no capítulo 13 de Marcos, ele vai trazer esses conceitos, esse conteúdo apocalíptico, descrito em Daniel e em outros textos também, como uma aplicação aqui do que iria acontecer. Então, olha só, gente, os textos de Daniel profetizaram, principalmente, as ações do rei Sírio, posterior, Antíoco Epifânio, que em 167 a.C., proibiu os ritos judaicos, sacrificou um porco no altar do holocausto e erigiu dentro do templo de Deus um ídolo a Zeus. Então, isso que Daniel profetizou, ele já, em alguma instância, ele já se cumpriu em 167, quando Antíoco Epifânio sacrifica um porco no altar. Então, é abominável ao Senhor o que ele faz dentro do templo, coloca um ídolo dentro do templo. Ele é uma abominação, ele traz uma abominação. Mas essa profecia de Daniel, ela se cumpre ali, mas ela vai se cumprir novamente em outros períodos e ainda nos finais dos tempos. Isso acontece a alguns estudiosos quando nós vamos ver cumprimento de profecia escatológica. Ela parece que tem níveis de cumprimento, até culminar num cumprimento último, que é o que nós esperamos. Então, vamos lá. Prosseguindo. Jesus vê, como eu estou falando, um segundo cumprimento na destruição do templo. Então, ele já se cumpriu em 167, essa profecia de Daniel. Vai se cumprir no 70 depois de Cristo, que já se cumpriu quando Jerusalém foi destruída, depois que Jesus morre e ressuscita, e ainda vai se cumprir antes da segunda vinda de Cristo. Então, são etapas de cumprimento dessa mesma profecia de Daniel. Então, Jesus vê um segundo cumprimento na destruição do templo, mas é difícil definir seu significado. Há algumas interpretações, mas ao ver de um teólogo chamado Osborne, é provável que, em conformidade com o restante do discurso de Jesus, haja um cumprimento duplo. Primeiro, a profanação romana, quando o templo de Jerusalém foi destruído, e depois das ações do abominável da desolação, final no futuro, algo que ainda virá. Tudo bem? Gente, vocês estão quietinhos aí, todo mundo entendendo? Aí vão me dando um alô aí no chat. Vocês falam que está muito difícil entender aí, vocês me avisam. Então, retomando a leitura. Quando, pois, vocês virem o abominável da desolação, fazendo isso, trazendo abominação no culto a Deus, certo? Trazendo destruição nas coisas sagradas a Deus. Então, quando vocês virem isso acontecer, e situado onde não deve estar, Jesus fala ainda, quem lê, entenda, né? Então, ó, situado onde não deve estar. Olha que interessante, em 2 Tessalonicenses 2, 3 e 4, vou ler aqui o texto para vocês. Segunda Tessalonicenses 2, versículo 3 e 4. Vamos lá. Aqui. Ninguém de modo nenhum os engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade. Aqui, Paulo está escrevendo aos Tessalonicenses e ele está chamando esse abominável da desolação de homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus,
apresentando-se como se fosse o próprio Deus. Então, essa profecia de Daniel e a profecia de Jesus se cumpriu, de Daniel se cumpriu em 167, Jesus está falando que vai haver um novo cumprimento, se cumpre em Jerusalém, e Paulo mostra que haverá um terceiro cumprimento, aonde haverá um homem chamado o homem da iniquidade, que será o abominável da desolação antes da segunda vinda de Cristo. E ele vai fazer o quê? Ele vai ser contra tudo que é Deus, contra os objetos de culto, ao ponto de querer a glória que é de Deus, se assentando no santuário de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus. Tudo bem? Então, retomando aqui. Em 2 Tessalonicenses, como a gente lê, o homem do pecado, o homem da iniquidade, se assenta no templo de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Essa é, sem dúvida, a interpretação de Paulo daquilo que Jesus diz aqui. Fornece o sentido mais adequado. Então, lá em Tessalonicenses, Paulo está interpretando Marcos 13. Tudo bem? Em Marcos 13, Jesus está interpretando e dando o cumprimento, parte do cumprimento e ampliando a profecia de Daniel. Gente, olha como a palavra de Deus é um controle soberano de Deus nas Escrituras. Né? Extraordinário aí. Então, lendo de novo, quando, pois, virem o abominável da desolação, situado onde não deve estar, quem lê, entenda. Então, olha aqui que Jesus vai falar. Os que estiverem na Judéia, quando isso acontecer, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver no terraço, não desça, nem entre para tirar de casa alguma coisa. Então, presta atenção no verbo estiver. Quem estiver na Judéia, estiver no terraço, estiver no campo, as que estiverem grávidas, tá bom? Então, ó, aquele que estiver na Judéia, fuja para o monte. Quem estiver no terraço lá da casa, não desça para tirar a coisa, fuja. Quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a capa, não vai dar tempo. Ele está falando de algo que vai acontecer depressa. São algumas figuras de Jesus, de algo que vai acontecer que não vai dar para programar. É repentino. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orem para que isso não aconteça no inverno. Tá, gente, por que tudo isso? Porque se você estiver na Judéia, foge para o monte. Se estiver no terraço, não vai buscar coisa em casa. Se estiver no campo, não vai buscar sua capa. Vai, foge dali. Coitada, né? Ai das que estiverem grávidas e amamentando. E no inverno vai ser mais difícil. Ore para que isso não aconteça no inverno. Então, olha que interessante aí. Vamos ver algumas anotações. Jesus apresenta 5 exemplos da situação desesperadora que ocorrerá no tempo do abominável da desolação. Nessa invasão violenta, todos terão de fugir para salvar a sua vida. Ali eles estão querendo fugir para salvar, porque haveria uma desolação, uma destruição, eles têm que fugir. Mas é tão repentino que não dá tempo de se preparar para a fuga. Aí, olha só, os montes, né, quando ele fala, está na Judéia, foge para os montes sempre foram lugar de segurança e de antigas vitórias nas batalhas. Então, se está na Judéia, vai procurar refúgio nos montes, foge para um lugar de segurança. Se você estiver no terraço da casa, né, os terraços da Palestina eram um lugar em que as famílias costumavam fazer refeições e receber visita. A escada de acesso ficava na parte de trás da casa, e seria necessário a pessoa dar a volta pela frente da casa para pegar seus pertences. Durante uma invasão repentina, não haveria tempo para isso. Então, quem está no terraço, não desça lá para pegar as coisas, vai embora. Os que estão trabalhando no campo, deixariam o manto no campo ou em casa. Novamente, não haveria tempo de pegar. As mulheres grávidas, as que as estiveram amamentando, não conseguiriam correr rápido, gente, o suficiente para escapar. Então, ai delas, elas não têm agilidade, elas estão com crianças, estão grávidas, estão amamentando, não têm a possibilidade de fugir de forma repentina. Então, ai delas, há um sofrimento por causa da fragilidade de locomoção. No inverno, por que ore para que não seja no inverno? Porque o clima é frio, lá na Palestina era frio, nesse período chuvoso, e tanto os uades, olha que interessante, o que é esse uades? É um termo dos vales, para falar dos vales pelos quais, perdão aqui, deixa eu corrigir, pelos quais
É um vale pelos quais as águas só correm na estação das chuvas. Como o Rio Jordão, estão cheios demais para ser atravessado. Então, cuidado, ore para não ser no inverno, porque a fuga vai ficar mais difícil. Porque os lugares que você tem para fugir vai estar cheio d'água e você não tem como atravessar facilmente. Você não vai conseguir fugir depressa. Então, gente, o que Jesus está dando um monte de exemplo para dizer? Vai ser tão repentino que algumas coisas você não vai conseguir fugir se você não fugir depressa. E algumas coisas impossibilitarem uma fuga apressada. Na Judéia, indica que os exemplos são relacionados especialmente à destruição de Jerusalém. Aqui Jesus está falando de algo que já aconteceu. Alguns detalhes relacionados a Jerusalém. Jerusalém está na Judéia. E isso aconteceu, essa perseguição violenta do Império Romano aconteceu em 70, onde o templo foi destruído e Jerusalém foi destruído. Então, na Judéia, indica que os exemplos são relacionados especialmente à destruição de Jerusalém. Ao mesmo tempo, presta atenção, trata-se de uma imagem apocalíptica do período posterior, da chamada Grande Tribulação, algo que ainda virá. Então, isso é importante. Já aconteceu, mas ainda não aconteceu de forma completa, porque tem coisas que irão acontecer antes da vinda de Cristo, pertinho ali da vinda de Cristo. Tá ok? Retomando a leitura, então. Porque aqueles dias serão de tamanha tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo criado por Deus até agora e nunca jamais haverá. Então, haverá dias de uma tamanha tribulação que vai preceder a vinda de Cristo. Ele está falando dessas sinalizações dos finais dos tempos, desse juízo de Deus que precede, né, a vinda de Cristo, o dia do Senhor. Haverá uma tribulação tamanha como nunca houve desde o princípio do mundo criado por Deus até agora, e nunca haverá depois. Então, olha só. Essa é uma alusão também a Daniel, gente. Daniel 12:1 diz assim: um tempo de angústia tal como nunca houve desde o início das nações e até então. Então, Daniel também profetiza isso que Jesus está falando agora. E usando essa profecia e profetizando novamente. Temos aqui um núcleo da discussão sobre a ênfase dos versículos 14 a 20. Se eles se referem à destruição que aconteceu em 70, ou ao escatom, aos finais dos tempos. Eu vou antecipar. Se referem às duas coisas, tá bom? Muitos do que Jesus falou já se cumpriu nos anos 70, e algumas coisas que se cumpriram vão se repetir, e outras não se cumpriram e vão ser somente para os finais dos tempos. Então, já estou antecipando. A ideia de dificuldade sem igual era usada com frequência no Antigo Testamento para descrever juízo divino e caos. Logo, muitos consideram que essa hipérbole é uma figura de linguagem, um exagero, né? Muito usada, tá bom? Nos tempos de Jesus, essa figura chamada hipérbole hoje, que essa hipérbole descreve os acontecimentos terríveis da destruição de Jerusalém. Tem gente que acha que era só uma hipérbole, era uma figura de linguagem para dizer o que já aconteceu. Mas, nesse contexto apocalíptico, é declarado que a tribulação excederá todos os contextos veterotestamentários. Daí, é mais apropriado considerar a destruição de Jerusalém em 70 como somente um prenúncio dos acontecimentos finais da história humana. Então, o que Jesus está falando já se cumpriu? Em parte, sim, nos anos 70 depois de Cristo. Você pode ler um pouquinho sobre a destruição, vai lá no Google, destruição de Jerusalém, do templo de Jerusalém, 70 depois de Cristo. Você vai ver a história do que aconteceu nessa época, que você vai ver que muito é cumprimento do que Jesus já tinha falado. Mas essa destruição é um cumprimento que é um prenúncio. É um anúncio, são em princípio das dores daquilo que virá no final, antes da vinda de Cristo. Tudo bem? Então, prosseguindo. Se o Senhor não tivesse abreviado aqueles dias, ninguém seria salvo.
se o Senhor não tivesse abreviado esses dias da tribulação, que ele está falando, essa grande tribulação que vai acontecer, como nunca houve, ninguém seria salvo. Mas, por causa, olha que interessante, por causa dos eleitos que ele escolheu. Gente, presta atenção aqui, nessa tribulação, os eleitos estão passando por ela, os salvos. Por causa deles, dos eleitos que estão passando pela tribulação, ele abrevia esses dias, porque senão nem os eleitos suportariam essa tribulação. Então, o motivo de Deus abreviar o sofrimento dessa tribulação são os eleitos, os salvos, o povo dele que está inserido nessa tribulação de Marcos 13. Nós estamos falando de Marcos capítulo 13. O texto está claro quanto a isso. Então, versículo 20. A tribulação sofrida pelo povo de Deus é tão severa que, se não fosse pela intervenção divina, ninguém sobreviveria. Essa ideia também transcende as imagens, né, de 70 depois de Cristo, e tem em vista uma tribulação mundial. Literalmente, nenhuma carne, nenhum ser humano seria salvo aqui. Portanto, refere-se ao sofrimento da guerra judaica, em 70, como precursor, né, como algo que antecipou o sofrimento final. Os eleitos aqui seriam o quê? Os seguidores de Cristo. Preste atenção aí no negrito. A ênfase é sobre a soberania de Deus. Apesar da tribulação estar acontecendo, da desolação, do abominável, do homem do pecado, Deus está no controle de tudo. E Ele está no controle do tempo que isso vai durar. Ele vai interferir e vai pôr ordem ali no tempo, né? E vai fazer com que seja o quê? Abreviado. Vamos ler aqui. A ênfase é sobre a soberania. Se Deus não abreviasse o tempo, não poderia, não conseguiria ali reunir os eleitos dos quatro ventos, pois nenhum deles restaria. Todos iriam sucumbir a essa grande e terrível desolação e tribulação. Tá bom? Então Deus vai abreviar por causa dos seus salvos, né? do seu povo, dos seus. Aqui no texto a palavra é eleito mesmo, nós não temos como fugir disso. Mas por causa dos eleitos que ele escolheu, Deus abrevia a tribulação por causa deles. Tudo bem? Deles ou de nós? Nós não sabemos quem vai passar por isso, né? Então, se alguém disser a vocês, então olha só, homem da iniquidade, a abominação terrível, uma grande tribulação, que mais? Ele está falando desses sinais, dos finais dos tempos. Que mais? Se alguém falar para você aí, ó, olha, aqui está o Cristo, olha ali, ele está. Não acreditem. Então, nos finais dos tempos vão surgir também falsos messias, falsos profetas, gente. Preste atenção aqui, por favor. Você que está me ouvindo agora, preste atenção no que eu vou te falar. Eu e Jesus, né? Falando junto com Jesus aqui. Porque surgirão falsos cristos. Cristo aqui, gente, é ungido. Falsos homens ungidos por Deus, dizendo que eles podem oferecer a salvação, oferecer o caminho de salvação tão solicitado e desejado pela humanidade. Vão surgir homens que vão ofertar isso, né? Em nome de Deus, se fazendo deuses, pequenos deuses ali, ofertar a salvação à humanidade, salvação política, econômica, né, da saúde, social, e então enganarão a muitos. Preste atenção, gente. Surgirão falsos ungidos e falsos profetas. Sabe como esses falsos ungidos, esses falsos profetas vão enganar as pessoas? Olhe bem nos meus olhos aqui. Sabe como eles vão enganar você se você deixar, e se Deus obviamente não nos salvar, nos proteger? Preste atenção. Operando sinais e prodígios. Sinais e prodígios. Irmão,
Meu irmão, por favor, olha o que eu estou falando para você. Você que busca Deus. Você que busca sinais e prodígios. Melhor, você que não busca a Deus pelo que Deus é. Você busca sinais e prodígios. Você é uma pessoa muito propensa a ser enganada por falsos cristos e falsos profetas. Está me entendendo? Eu sei que é muito sério o que eu estou falando. E é para ser muito sério. Porque é exatamente isso que vai acontecer. Pessoas que buscam, não a Deus, não a se entregar a Deus, a obedecer a Deus, mas buscam sinais e prodígios. Você é uma pessoa de prato cheio para ser enganada por falsos cristos e falsos profetas. Se está me ouvindo, peça a Deus misericórdia e que Deus proteja você e o seu coração desse engano. Nosso coração, buscando essas coisas e não a Deus, buscando sinais e prodígios, estamos propensos, abertos a sermos enganados por falsos cristos, falsos profetas, e esses caras vêm em nome de Deus, dizendo fazer sinais e prodígios em nome de Deus, usando o Evangelho, usando a Bíblia e muitas vezes a própria palavra de Deus, o próprio nome de Jesus, mas enganando as pessoas. Sério, né? Para enganar, se possível, os próprios eleitos. Tem continuidade aqui a advertência acerca de falsos mestres e messias, como a gente já viu no versículo 5 e 6. A advertência a respeito de falsos profetas que realizam sinais e maravilhas. Com sinais e maravilhas, o homem do pecado enganará muitos. A besta que vem da terra fará muitos se desviarem com sinais e maravilhas. Se possível, aqui indica que Deus cuida de seu povo. Por que não é possível? Não é por mérito nosso, porque Deus vai cuidar dos seus eleitos, dos seus escolhidos, do seu povo. E ele protege os seus, como o ato de selar, que está em Apocalipse, e o de medir em Apocalipse. Quem quiser ler, vai falar sobre isso. E Jesus fala então o quê? Estejam sobre aviso. Se estão avisados antecipadamente. Estejam avisados de forma antecipada. Preste atenção. A tribulação virá, falsos cristos virão, falsos profetas virão, pessoas pregando falsidade, usando a Bíblia, o nome de Deus, usando o nome de Jesus, fazendo sinais e maravilhas e enganando o povo. Se possível, até os eleitos. Meu irmão, você não entende a importância de estudarmos a palavra como nós estamos fazendo nas quintas-feiras para nós não sermos enganados, porque nós conhecemos o Evangelho? Se você não conhece o Evangelho, se você não sabe o que é o Evangelho com exatidão, e você busca sinais e prodígios, meu irmão, você está aberto ao engano, pelo amor de Deus. Se importe com a palavra, com o ensino, cresça no conhecimento das Escrituras, do Evangelho. Naqueles dias, vamos voltar aqui. Esteja sobre aviso, tudo isso tem predito a vocês, dito antecipadamente, predito, né? A vigilância espiritual é ordenada, pois não haverá escapatória. Os acontecimentos futuros, tanto a destruição de Jerusalém, como já aconteceu, quanto as ocorrências do escatom é a palavra para os finais dos tempos, foram profetizados, e os cristãos precisam perseverar, estar vigilantes e sobre aviso. Não devem ser pegos de surpresa nem desprevenidos, pois não estão desavisados. Nós não estamos desavisados do que vai acontecer. Jesus nos avisou, gente, está escrito. Mas naqueles dias, olha só, após a referida tribulação, então naqueles dias, após a referida tribulação, o que mais? Após falsos mestres, falsos cristos, sinais e prodígios, né? O sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. O que significa isso? Vamos lá. Naqueles dias é uma expressão comum usada no Antigo Testamento para o dia do Senhor, finais dos tempos, o escatom. Você pode ler em Jeremias, aí os textos que eu coloquei aí, se você quiser.
Em Romanos também, 2 Pedro também, em Apocalipse. Essa expressão segue a crença judaica de que todo o universo animado e inanimado, participa da difícil condição humana presente e será transformado quando a humanidade for transformada. Isso é o escatom. Isso é naquele dia. Que dia? O dia da transformação da humanidade. O escatom, da perfeição, que é o reino de Deus, que é a ressurreição. O Novo Testamento trabalha isso de uma forma muito mais clara. A angústia e a tribulação, essa tribulação, é o período descrito nos versículos 14 a 20. Depois do homem da desolação, do sacrilégio desolador e da grande perseguição. Tá? Então, vamos lá. Então, primeiro, o que eu acabei de explicar? Isso aqui, ó, naqueles dias. O que significa naqueles dias? Dias após o homem da desolação, após a grande tribulação. Então, naqueles dias, os dias finais, onde as coisas vão acontecer conforme profetizado e vai chegar o momento da transformação final de todas as coisas, certo? Naqueles dias. Após a referida tribulação, aí ele fala, o sol escurecerá, a lua não dará claridade, estrelas cairão do firmamento, os poderes do céu serão abalados. O que significa isso? Vamos lá. As mudanças do sol, lua e estrelas, de acordo com esse teólogo, R.T. France, não se trata do colapso do universo. Gente, é uma interpretação segundo ele. Para ele, isso aí é uma metáfora, é um símbolo de uma linguagem, mas de uma linguagem cósmica que descreve grandes mudanças políticas e juízo divino, nesse caso afetando Israel. Essa é uma das interpretações desse teólogo e de vários outros teólogos. Sem dúvida, essa é uma opção viável, pois no Antigo Testamento essa linguagem apocalíptica retrata com frequência catástrofes políticas, como o juízo sobre Israel ou a destruição do faraó. Então, essa é uma linguagem apocalíptica, já conhecida. No entanto, entretanto, em muitos textos também prenuncia o futuro dia do Senhor, o que parece harmonizar melhor com o que descobrimos nos versículos 14 a 20. Então, no final, vamos encerrar em negrito aqui, preste atenção. Estes sinais cósmicos, seja ele uma metáfora, seja ele simbólico ou, de fato, físico, tá? Independente aí, mas esses sinais, eles ocorrerão após aquela tribulação, quando o estremecimento dos céus vai pré-anunciar um novo mundo, um novo céus e a nova terra, quando Cristo voltar e fazer isso acontecer. Essa é a expectativa messiânica judaica do Antigo Testamento, elaborada no Novo, terminada ali em Apocalipse, dizendo que Jesus, voltando, fará novos céus e nova terra. Tudo bem? É justamente disso que se trata tudo isso que a gente está lendo. Então o que? Naqueles dias, após a grande tribulação, após o universo cósmico ser abalado, os poderes, os céus, o juízo de Deus se instalar, após isso, então verão o Filho do Homem vindo nas nuvens. Todos verão, as pessoas vão ver, quando Jesus voltar, os olhos verão o Filho do Homem vindo nas nuvens, com grande poder e glória. Tá? Vamos lá. Olha que tremendo, gente. A volta de Cristo temos que ansiar, né? Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem, Jesus. Vem fazer isso mesmo. Vem criar novos céus e nova terra. Vem livrar-nos da injustiça, da maldade, do sofrimento, né, nessa terra causada pelo pecado. Vem nos salvar de forma plena, nós clamamos, né? Mais uma vez, Jesus descreve a si mesmo como Filho do Homem. A figura exaltada de Daniel 7. Daniel também fala sobre o Filho do Homem, que é uma figura messiânica. Jesus é esse Filho do Homem. Olha lá, quer ver? Perdão, Daniel 7,13, que está entronizado no céu. Você pode ler em casa, eu acho que eu não abri aqui, não vou abrir por causa do tempo, tá bom? Entronizado no céu e exerce domínio sobre toda a terra.
O texto de 13, Marcos 13, 30, é importante para essa discussão, pois afirma que tudo isso ocorrerá antes que passe essa geração. No entanto, em todo o Novo Testamento, a vinda nas nuvens, retrata a segunda vinda de Cristo, que é retratada também pela presença de anjos para ceifar a terra. Você pode ler todos os textos aí para você se aprofundar. Portanto, os versículos 24 a 27 certamente descrevem a volta de Jesus e o que se costuma chamar em linguagem popular o arrebatamento dos santos. As nuvens, olha só, retratam a glória de Deus, que há diante de Israel, e agora a volta de Jesus como a glória para reunir seu povo. Então, a nuvem no Antigo Testamento, no momento, né, que Deus mostrava na nuvem de glória. Então, de novo, Jesus vem nas nuvens. Ele vem numa linguagem nos ares, mas também de uma forma metafórica, aí no sentido de em glória e poder. Então, a expressão grande poder e glória vem também de Daniel 7, 14, e esse acontecimento vai consumar, selar o poder e a glória de Deus. Esse acontecimento da vinda de Cristo. Gente, é isso. Então, verão o Filho do Homem vindo nas nuvens, com grande poder e glória. E então, o que vai acontecer? Ele, Jesus, o Filho do Homem, vai enviar os anjos. E os anjos, o que eles vão fazer? Reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos, né, dos quatro cantos das extremidades da terra, até as extremidades do céu. Olha que extraordinário. Aqui vai ter uma reunião. Posso, aqui uma interpretação minha? Posso estar errado, mas vai ter uma reunião dos santos que ainda estão na terra, daqueles que já estão no céu. Vai reunir todo mundo. Todos vão ser reunidos nesse ato, nesse momento, onde Jesus vem recriar novos céus e nova terra e estabelecer reino eterno. Tá bom? Gente, é extraordinário. Tremendo. Vamos desejar isso de todo o nosso coração. Para encerrar as considerações aqui finais, olha lá. Gente, Cristo, isso aqui tem que ser uma crença de verdade, igual eu falei domingo, né? Preguei domingo. Eu não quero saber se você só sabe. Eu quero saber, meu irmão, se você crê. Se você crê de verdade no seu coração isso. Cristo certamente voltará. Você acredita nisso? Você tem alguma dúvida disso? Você tem a fé maranata, essa fé no retorno de Cristo? Cristo certamente voltará. E tudo o que é perverso no mundo será destruído. Tudo o que é perverso no mundo será destruído. Aqueles que optarem pelo pecado em vez de Deus, sem dúvida, prestarão contas a ele. Várias considerações, né, decorrem, então, aqui desses temas básicos. Então, primeira consideração. No final da história, haverá, como a gente viu, uma grande apostasia. Muitas pessoas, o que é apostasia? Um abandono da fé. Na qual muitos que parecem cristãos abandonarão Cristo para seguir as forças cósmicas do mal, para seguir os falsos cristos, seguir os falsos profetas. Gente, é terrível, mas isso vai acontecer nos sinais dos tempos. Estamos vendo acontecer, de certa forma, já isso, mas isso vai se intensificar. O Cristo surgirá no final da história, perdão, o anticristo surgirá no final da história e não haverá mais neutralidade. Cada um escolherá Cristo ou o mal supremo. 3. Perseguição terrível está acontecendo no presente e caracterizará o período final da história, a grande tribulação antes do retorno de Cristo nas nuvens. A volta de Cristo é um acontecimento imutável que encerrará a história do mundo, meu irmão. Vai acontecer. A história do mundo em que sentido? Desse presente século, desse mundo, nessa estrutura atual pecaminosa e subjugada ao pecado, vai passar.
e ocorrerão o quê? Novos céus e nova terra, uma estrutura totalmente transformada e salva e eterna, né? Incorruptível, tá bom? Na vinda de Cristo. Por isso que nós temos que ansiar, meu irmão. Vai ser extraordinário, né? Imagina, eu não consigo nem imaginar a beleza dessa vida que nos está prometida e vai acontecer. E no quinto aqui, quinta consideração, na volta do Senhor, os santos serão arrebatados para encontrar-se com ele nos ares e participar de sua vitória eterna. Encerro aqui novamente incentivando. Creia, tenha fé. Se você não crê, peça ao Espírito Santo. Me dê fé para crer em Cristo. Me dê fé, Espírito Santo, para crer na volta do Senhor Jesus Cristo, para ansiar a volta do Filho do Homem nas nuvens, onde o mal será destruído, toda a perversidade será julgada e o reino de Deus será eterno. Amém, meus irmãos? Deus os abençoe em nome de Jesus. Até a próxima quinta-feira, onde eu estiver, tá? Seja onde eu estou hoje, que eu estou aqui em Castilho, seja em outra cidade, se a gente for para outro lugar, seja em Penápolis, em casa, onde eu estiver, nós vamos estar juntos estudando a palavra e crescendo no conhecimento de Cristo, do Evangelho de Cristo, para não sermos enganados. Não procure os sinais e prodígios. Procure o Cristo. Procure crer e se comprometer com o Evangelho, com a vida, com a obra e com a missão de Cristo. Pregue o Evangelho. Faça discípulos. Viva uma vida que glorifique a Deus de todo o seu coração. Em nome de Jesus. Tá bom? Deus abençoe. Deixa eu ver aí quem que dá um... a Heloísa, olha só que legal. Tá aí presente a Abigail. Deus abençoe vocês. Tá bom, gente? Um abraço, boa noite para vocês. Bom descanso aí. Em nome de Jesus. Ore por mim para eu comprar a câmera, para eu poder, da onde eu estiver, fazer uma live, uma qualidade legal. Daqui um dia a gente consegue adquirir isso aí. Tá bom? Um abraço. Deus abençoe.